importante, tá? Porque surge o mesoblasto lateral, primeiramente, e depois vem o meso intermediário, e por último vem o meso paraxial. Então vamos lá. Surgiu do centro, tá? Só que o lateral surgiu primeiro e ele se posiciona lateralmente. Só que aí vai puxando todo o outro, vai ficar o intermediário, né? E o paraxial. Então surgem esses, né? Então o meso aparecimento no 16º e o meso paraxial aparecimento no 20º dia. Juntamente com o primeiro somito. O primeiro somito é o primeiro metâmero. Tá certo? Então surge esse mesoblasto. Vem o meso lateral, correto? Que surgiu primeiro. E depois veio... Eu vou pular o intermediário, tá, gente? Eu vou ficar com esses dois, porque são os que são mais importantes perante essa situação. Tá? Esses dois. Surgiu os dois. Eu tenho a dobra do disco trilaminar. Esse disco se dobra e aí ele se posiciona numa região anterior e posterior. Fica-se, então, o lateral na região anterior e o paraxial na região posterior. O intermediário fica intermediário. O intermediário é o que vai dar origem às bandeletas anteriores. Não, então ele fica ligado lá às áreas das BAs. Lembram? As ligações ósseas que nós temos. Por isso que ele ficou ali. Mas esses dois, eles se posicionam na frente e atrás. O mesolateral tem as duas perninhas, dois tentáculos que a gente fala. Musculatura voluntária, dos músculos estriados, e musculatura lisa visceral. Correto? Nasceram juntas. Por isso que eu tenho uma relação íntima de músculos com vísceras. Tá? Com musculatura lisa visceral. Paraxial, o próprio nome já diz, paralelo ao eixo axial. Para-axial. Então ele está ao lado, mais próximo à coluna. Ele ficou atrás e esse ficou na frente. Só que o que a gente tem que saber? Que esse mesoblasto, ele surge ao centro do corpo. Né? Então essa dobra aqui, nós estamos no meio, é como se fosse uma lâmina aqui. Ó. Só que essa lâmina agora vai fazer o quê? Ela vai uma parte subir e outra parte descer. Certo? Então, o aparecimento desse mesoblasto nos mostra que chegou no meio, só que agora uma parte sobe para dar origem aos músculos mais altos, do tronco e cabeça, e uma parte desce para dar origem aos músculos do tronco inferior e os membros inferiores. Perfeito? Então, eles tomam dois sentidos. Tum e tum, para cima e para baixo. Tá? Então, é mais ou menos como se eles fizessem isso aqui, né? Então, eu tenho o mesoparaxial, que vai para posterior, e ele vai subir até a região superior que se encontra lá no nariz, que é o que a gente conhece depois como CR0. Então, o meso posterior subiu, veio, deu a volta e chegou até o nariz. Correto? E ele também se inferiorizou. Então, aqui deu o CR0, para baixo ele foi até o quinto artelho, que ele dá origem a quem? O LA4. Quem que é o LA4, gente? A linha áspera. Correto? Lembra? Tinha o rabinho, mas ele foi até lá embaixo, no LA4, que está no quinto artelho. Então, eu tenho, dentro do mesoblasto paraxial, dois pontos, de início e fim. O CR0 e o LA4. Tá? Eles estão intimamente ligados a quem? Arco nasal e a BAT. Certo? Só que olha só, o mesolateral está na frente. E também cresceu para cima e para baixo. Tomou esses dois sentidos, ok? E eles se encontraram para fechar o nosso corpo. Então, ó, veio aqui e veio lá de trás e se encontrou no nariz. Então, superior vai até o nariz, ele vai até o CR0. Ou seja, aqui ocorre um encontro de uma área. Essa área é nosso arco nasal. Daqui a pouco a gente vai entender o que é que se forma a partir disso. Porque eu tenho um metâmero que chegou até ali. Tá? Inferiormente, ele também desce. Só que ele desce, o mesolateral, ele vai até a cauda, e lá na cauda ele faz uma dobra. Ele faz uma dobra para vir formar as musculaturas do membro inferior, tá? Dos cotos inferiores, e também o órgão sexual externo. Então ele vai até lá embaixo, se dobra e volta para formar o restante do corpo. Então existe um outro encontro entre esses dois mesoblastos. Eles nasceram cada um em um momento, mas eles se encontram para fechar o corpo. Lá embaixo, eu tenho quinto artelho, no mesoparaxial,
E eu tenho a dobra do mesoblasto lateral, que ela é feita em cima do quinto artelho. Então nós temos dois pontos de origem de arco nasal e BAT, que seria o encontro, né? Então aqui eu tenho o arco nasal, que eu tenho um encontro no nariz. No nariz. E eu tenho a BAT, que eu tenho um encontro no quinto artelho. Interessante disso porque os dois subiram e se encontraram. Os dois tomaram um sentido e se encontraram para formar o arco nasal e BAT, tá? Por que a gente está vendo tudo isso? Porque na realidade é aqui que começou a ideia da individualidade, né? Individualidade é o que somos, tá? É o que nós temos em nós, tá? Bom, continuando. Então foi lá o encontro dos dois, né? O arco nasal e a BAT, que se encontraram ali embaixo. Só que o que a gente tem que observar também? Que nesse momento, eu também tenho, junto com o mesoparaxial, eu tenho o aparecimento do primeiro metâmero. Primeiro metâmero. O primeiro metâmero, quem que é o primeiro metâmero? Arco nasal e BAT. O que compreende o metâmero, vocês lembram? M cima, M embaixo e o núcleo pulposo. Então, iniciou aparecendo na altura de T6, lá no centro. Só que olha que interessante, a mesma forma com que vai crescendo os músculos, também vão aparecendo os novos metâmeros. Só que cada metâmero, gente, dá origem a um estágio corporal? Tem relação direta com um órgão, uma víscera, uma glândula? Sim, não é? E é interessante, isso que é mais bacana. Surge os dois ao centro. Pum! Esses dois são o arco nasal e BAT. São os primeiros a surgir. Só que o que acontece? Um sobe e o outro desce. E por que ele sobe, um sobe e o outro desce? Porque no meio entre eles surge o próximo metâmero. Correto? E no meio desses outros dois, surgem os outros dois. E assim por diante, vai entrando. É como se eu fosse recheando, tá, um lanche, para ele ficar bem grandão. Só que as duas pontas é o arco nasal e BAT. Então vai formando os metâmeros, tomando duas direções para duas extremidades, para começar o seu desenvolvimento. Tá? Só que aí ele subiu, e esse desceu, e foi puxando todos os outros. E aí ele fez isso aqui, não? Lembra disso aqui? Um estágio corporal simétrico? Por que ele é estágio corporal simétrico? Porque eles nasceram juntos. Só que eles foram sendo separados. Então, ó, o arco nasal, BAT. AB1, BA6. AB2 com BA5. E isso foi se afastando. O que é o mais legal? O arco nasal são os órgãos dos sentidos e o córtex cerebral. O BAT é o órgão sexual externo. Nosso córtex cerebral ele se desenvolve, ele está desenvolvido esperando apenas crescer na 10ª semana. E o nosso órgão sexual externo ele se desenvolve entre a 11ª e a 12ª semana. Ou seja, próximo ao 3º mês é quando esses dois se desenvolvem. Só que quando eles vão se desenvolver, o córtex vai crescer, o órgão sexual externo vai aparecer, seu fígado, seu estômago, seu tubo gastrointestinal, né, seu coração, tá? Suas glândulas já estão todas começando a se posicionar e já estão apenas esperando para crescer. Então, o que a gente tem que ter como ideia? O arco nasal e BAT são os primeiros metâmeros a surgir, mas os últimos estágios corporais a se desenvolverem. Entre aspas, eles puxam todos os outros a aparecer, esperam todos os outros se desenvolver para depois eles se desenvolverem. Correto? Então, eles são aqueles que puxam tudo. Por isso que a gente fala, né? 30 estágios mais 2. Rodolfo, por que a gente não fala 32? Porque esses dois são bem específicos. E eles têm uma condição íntima entre eles, né? É uma ligação muito importante para o que somos. Né? Porque essas áreas são de extrema importância para esse nosso desenvolvimento. E o que é mais legal, né?
tudo subiu em 2 sentidos. Tudo foi para 2 sentidos. Correto? Isso é o que a gente tem. E aí lá, o desenvolvimento, né, do arco nasal e BAT. Lembra, sexta semana eu tenho um esboço de face. Eu tenho já tudo onde vai ser os órgãos dos sentidos, onde vai estar o córtex. Na 10ª semana, isso já está se fechando. Eu já tenho certinho onde vai ficar os olhos, o nariz, o ouvido, boca, o córtex cerebral. Já está ali. Na 10ª semana já tem tudo isso pronto. Só preciso agora ter o desenvolvimento. Tá? E a hora que eu vou aqui, a mesma coisa. Na 6ª semana eu tenho um estado, né, que a gente fala da BAT indiferente. Rodolfo, mas já não sabe que é homem ou mulher? Sabe, desde lá da concepção já se sabe se é homem ou mulher, correto? Se é menininho ou menininha, né? Porém, o órgão só aparece na 12ª semana. 11ª, 12ª semana, no 3º mês. Que aí se forma, né? E aí ele se fecha, formando glande peniana, pênis e escroto para o menino, e forma clitóris, pequenos lábios e grandes lábios para a menina, tá? Se formam essas 2 estruturas, tá? Aqui é correspondente apenas ao como foi feito tudo isso, tá? Que eu acho que não é o princípio agora da gente ficar batendo tudo isso. Mas lembrando, eu tenho sempre uma vértebra CR0 agora, que é o metâmero correspondente aqui para o arco nasal, tá? Ele tem tanto meso, ele tem ecto e tem endo. E aí vamos pensar numa coisa, para ficar mais simplificado tudo isso. Córtex cerebral tem influência no nosso corpo? Hormonal? Sim. De aprendizado, de conhecimento, desenvolvimento, sentimento, afeto, o como penso, o como ajo, né? Como sinto, tudo está ali, linguagem, comunicação. Então, será que isso aqui é importante ou não? Muito, né? Só que eu quero que vocês sempre correlacionem o arco nasal não apenas com o córtex cerebral, mas com os órgãos dos sentidos. Certo? Quanto mais o nosso córtex cerebral for evoluído, mais nós seremos evoluídos. Concorda comigo? Sim ou não? Aquelas árvores de 100 metros de altura, para ela sustentar ela em pé e ela não cair, o que ela precisa ter? Uma raiz forte, uma raiz profunda, uma raiz que se espalha e se agarra. Correto? A raiz para a árvore é a mesma coisa que nosso córtex e órgãos dos sentidos para nós. Ou seja, para nós nos agarrarmos ao que somos, eu preciso de córtex cerebral e órgãos dos sentidos. Porque é ele que nos dá as percepções para saber o que eu quero ver, o que eu quero escutar, o que eu quero cheirar, o que eu quero degustar, tá? O que eu quero aprender, o que eu quero desenvolver, o que eu quero ganhar de consciência. Então vocês entendem que quando a gente tem bloqueio sobre o arco nasal, eu posso estar em pessoas que estão com dificuldade de ter percepções com o mundo, de enxergar o que precisa, de escutar o que precisa, de cheirar o que precisa, de degustar o que precisa e de desenvolver sua sabedoria e conscientização, aprendizado. Então o arco nasal, ele vem dentro desse contexto, né? O quanto... Imagina uma planta sem raiz. Ela para em pé? Agora você imagina sem córtex. Né? E aí é interessante a gente falar de uma coisa. Pega uma pessoa, um humano, que nasceu cego. O que ele faz com os outros sentidos? Bum! As raízes se ramificam para todo lado. Por quê? Porque ele precisa de maior capacidade, porque tem um lugar que não tem, mas os outros podem se ramificar. Entende? Então, às vezes, se eu tenho alguma falha, o corpo vai procurar biologicamente algo que eu possa me espalhar para ganhar mais consciência. Né? Eu sempre brinco, né? Nossa, como eu queria ensinar um cego a fazer microterapia. Porque esse cara seria fantástico com tato. A percepção dele... Pega lá, né, os braille lá para você tentar ler. Vai, passa a mão, vê se você sente alguma coisa. E ele sente, porque ele tem essa capacidade ramificada. Porque teve alguma coisa que ficou falha em uma raiz que ia sair, pum, eu preciso me ramificar. Então, isso eu estou falando do arco nasal. Tá? Então, olha a importância desse arco nasal para nós sermos alguma coisa. Correto? Eu preciso disso. Tá? Óbvio que a gente pode ter etiologias que estão afetando tudo isso em nós. Tomar a consciência, aprender, evoluir. E óbvio, a gente sabe, aqui está ligado a dopaminas, endorfinas. Então, as pessoas que se sentem tendo prazeres, né? Tendo relaxamento, tendo capacidade de se sentirem recompensadas, tendo controle de suas ações, muitas vezes musculares, por dopamina, correto? Relaxando-se.
Tendo recompensa, né? A própria palavra é recompensa. Ok? Então está tudo ligado a isso aqui. E aí o que eu quero só destacar quando a gente fala de endo. Endo, porque o córtex, ele é uma BC. Então quer dizer que o arco nasal é uma BC. Nós não falamos de bandeletas centrais? Nós não falamos de 12? O arco nasal é uma. Certo? Então já aumentamos. Tá? Na verdade não são 12, porque a epífise e hipotálamo também são bandeletas centrais. Então são 14 e 15. E eu vou mostrar para vocês que a BAT também é uma bandeleta central. Então são 16. Tá? Então isso seria o arco nasal. E a BAT? A BAT é o órgão sexual externo. Correto? Qual a influência dela? Eu também tenho uma relação muito importante com a BAT. Se vocês pensarem, a raiz é importante para quem? Para a árvore. Para ela mesma? A raiz dessa árvore é importante para a raiz da outra, para a árvore do lado? Não, na realidade ela tem uma comunicação, mas a raiz traz a informação para mim. Então o meu córtex está ligado ao eu. Perfeito? E quando a gente fala da BAT? A BAT é o nosso órgão sexual externo. Também tem musculatura, né? Também tem a espanquinopleura, que é o próprio órgão, né? Tem o ecto, tem o endo, tem da mesma forma. O endo está ligado principalmente às lubrificações do órgão sexual externo, e o ecto está ligado muitas vezes ao trato neurovegetativo, né? Sistema nervoso autônomo relacionado a esse órgão. Libido, tá? A dificuldade com o orgasmo, tá? Isso tudo pode ter relações com uma bandeleta terminal. Só que uma das funções principais dela é da seguinte maneira. A planta tem que dar o fruto, não tem? E o fruto está onde? O fruto nasce da onde? Na copa da árvore, a grande maioria das vezes, não é isso? Na copa. Né? Elas estão na copa. É ali que tem a flor, que vai permitir que seja, né, inseminado pelos embriões de todas as plantas, e ali nasce o fruto. O fruto vai permitir que surja o quê? Uma semente. E a semente é o que vai ficar de quem? Da árvore. Correto? Então, na realidade, o nosso órgão sexual externo tem uma relação muito importante para com o mundo. Fala com o outro. É a ligação nossa para o mundo. A mangueira dá a manga. Quem come a manga? É a mangueira? Não, são os outros. Então ela se doa para os outros. E ali vai ter uma semente que vai ser colocada em algum lugar, que pode ser perpetuada a sua espécie. Então vocês entendem que eu preciso ter, poderia falar que arco nasal e BAT também são faces opostas de uma mesma moeda. Porque elas são necessárias uma para a outra. Se eu tenho boa raiz trazendo boa força para essa árvore, o que eu vou ter? Bons frutos que eu vou poder doar para os outros. Então, vocês entendem o quanto que é importante eu buscar informação, porque eu vou doar informação? E óbvio que eu também tenho a via inversa. É importante eu, né, receber informação, porque eu também preciso ganhar. Tá certo? Então, a influência do dar e receber está diretamente ligado ao arco nasal e BAT. Sim, pode influenciar. A essência do que eu sou vai influenciar. A essência do que eu sou vai influenciar em tudo isso aqui que é por vir de mim. Que é por vir de mim. A construção do corpo físico que virá depois depende da individualidade. Por que a individualidade é a última área? Por que ela está na negantropia complementar como última? Não é à toa. É porque é a partir dela que eu possibilito o que vai vir para frente. Certo? Então tem uma relação muito íntima disso. Né? E a gente fala, então, o nosso órgão sexual externo é o que nos liga aos outros. Né? Eu faço até aquela brincadeira, né? Quem que usa o nosso órgão sexual externo? É o outro, não somos nós. Porque quem utiliza para finalizar aquela informação é o outro. Eu preciso do outro para resolver esse problema, não preciso? Então, na verdade, eu preciso da entrega do doar e receber, para que a gente possa perpetuar. Então, por isso que vem a individualidade. Por isso que ela é tão importante dentro dessa construção dela. Né? E aqui, quando a gente pensa em músculo, a gente sempre pensa no próprio órgão sexual externo. Tá? Mas é a ligação nossa para o mundo. É a ligação nossa para com os outros. Tá? E óbvio, olha com quem ela está relacionada. Ocitocina. E também ela se relaciona à serotonina. Ou seja, o meu prazer, né, a minha felicidade, a minha satisfação, a minha realização também vem com a BAT.
né? O quanto nós podemos estar realizados com aquilo que a gente vai perpetuar ou deixar para o mundo. Né? É essa situação que vem com a BAT. Ok? Então isso é bem importante, né? E aí liga-se a essa individualidade. Tudo bem? E aí tem a filosofia da individualidade, né? O fisiologista e o médico não pode jamais se esquecer que um ser vivo é formado por organismo e sua individualidade. Isso é um grande problema que a gente fala da medicina convencional, da saúde convencional. Não vamos pensar só em médico, não, tá, gente? Saúde, quando fala medicina, pensa em todas as áreas de saúde, tá? Por quê? Porque muitas vezes eu fico estudando apenas o organismo. Eu fico sabendo, tá inflamado, tá infeccionado, tem um cisto aqui, tem um endométrio aumentado aqui. Mas e o indivíduo? Por que naquele indivíduo é de um jeito, por que naquele é de outro, por que esse desenvolveu de uma forma, por que esse desenvolve de outra, né? Então isso é importante, a gente precisa entender isso. Tá? É algo importante a ser observado. Então nós temos na individualidade a essência, o ser, a razão de existir. Então todos nós já somos. Antes mesmo de nascer, nós já somos. Tá? Somos uma semente. Perfeito? Todos nós somos uma semente. E a gente tem que entender que a semente está ali, preparada porque ela já é. Eu já sou. Perfeito? Só que eu preciso ter uma razão para existir. Se eu tenho a semente de feijão na minha mão, serve para alguma coisa? Já falamos sobre isso. Se eu colocar ela na terra e jogar água, ela vai germinar e brotar. E vai produzir alguma coisa. Então aqui na minha mão, ela está estática, não serve para nada. Correto? Então o que somos? Nós. Eu sou, mas o que eu quero deixar? O que eu quero, então, qual é a minha razão do existir? Qual é a razão para eu estar aqui? Eu preciso entender que eu preciso ter alguma essência. Né? E essa essência vem com tudo isso que a gente vai vivendo. Tá? Então, a individualidade realmente é colocar o seguinte, ó, é sair de um estado estático, de semente, para se colocar em movimento, dinâmico. Então, quando nós trabalhamos com isso aqui no nosso paciente, gente, por que o Grosjean quis trazer isso lá para o NP2? Porque a hora que eu trabalho isso, lá no módulo básico, eu estou transformando alunos que muitas vezes estão estáticos, eles já são, correto? Já tem um ser ali. Mas às vezes está faltando a razão para existir, porque às vezes está limitada com históricos de etiologias e de bloqueios que a gente tem e que estão impactando sobre a individualidade e impedindo ele de ou dar ou receber, ou o equilíbrio entre dar e receber. Tem pessoas que só querem passar para o outro. E tem pessoas que só querem pegar do outro, não é isso? Eu preciso de um equilíbrio entre essas partes. Isso é fundamental. Né? Então é a semente de feijão. Né? O que é preciso? Eu preciso de ter uma informação. Eu preciso ter a terra, eu preciso ter a água, eu preciso ter o adubo. Alguma coisa para ser. Então esse é o nosso movimento. Às vezes eu estou travado e não saio. Eu preciso me movimentar. Mas às vezes eu preciso de um... Né? Alguém precisa me dar água, alguém precisa me dar terra para que eu possa fazer isso. E o nosso corpo pode estar travado e tendo sintomas com isso. Isso aqui é o grande problema, né? Então vamos lá. Individualidade. O que eu preciso para existir? Eu preciso de um propósito de vida. Todos nós precisamos de um propósito. Sem propósito, a gente não vai para nenhum lugar. Piloto de Fórmula 1 entrou para correr. Se ele não entrar lá para tentar, para chegar em primeiro, se ele não tiver um propósito de chegar em primeiro, para que ele corre? Eu vou me arriscar, entrar num lugar lá, dar 300 por hora, para quê? Correto? Simplesmente porque eu tenho que passear com o carro? Não. Então, na nossa vida é a mesma coisa, eu preciso ter um propósito. Certo? E interessante que o propósito sempre nos dá um livre-arbítrio, uma livre escolha. Livre escolha, o que nos diz para nós? Tem quantos caminhos? 2. Ou eu vou para lá ou eu vou para cá. Não tem mais outra escolha. Ou eu sou certo ou eu sou errado. Ou eu sigo um caminho coerente ou eu sou incoerente. Isso são escolhas. Não tem uma meia escolha. Nesse momento eu vou ser coerente, daqui a pouco eu vou ser incoerente. Não, eu tenho que ter uma escolha. E para alcançar o propósito, eu preciso entender que isso tem que estar a par para mim. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu vou correr a corrida. Se eu chegar em primeiro, está tudo bem. Se eu não chegar, está tudo tranquilo também. Mas que sentido tem isso? Eu não tenho sentido dentro da minha individualidade, dentro do meu propósito. Tá? E aí é onde a gente se prende. E óbvio, então vamos lá. Eu existo como semente. Eu recebi informação, eu vou sair. E agora eu preciso crescer. E o crescer depende das escolhas que eu faço. Os caminhos que eu sigo. Vão te levar para cá ou para lá.
Trabalho numa clínica de um cara, o cara é meu chefe, e eu não gosto dele. Não gosto dele, ele não me paga bem, ele me maltrata, ele nem fala oi pra mim, correto? Ele fala que eu não faço nada, que eu não sou capaz e tudo mais. Tá, mas é ele que te paga no final do mês, não é isso? Você tem um propósito de construir sua clínica, que amanhã eu quero ter minha clínica, perfeito? Mas nesse momento eu não tenho dinheiro. Para ter dinheiro eu preciso fazer o quê? Trabalhar. Bom, aquele cara chato que não me dá valor está me dando trabalho. E no final do mês ele me paga. Qual é a minha escolha? Se eu ficar vivendo dentro da situação que eu acordo todo dia e vou trabalhar no lugar onde o cara é um chato, a pergunta é, você vai lá e vai fazer o seu bom trabalho? Ou você está indo lá com a questão, puta, vou encontrar aquele cara de novo. Putz, de novo, vou ver aquele de novo. Ele vai me pagar pouco. Ah, não sei o que, ele vai me desvalorizar. Eu estou vivendo uma situação dentro de um propósito que jamais vai ser alcançado. Porque eu só estou me colocando para fora. Correto? Agora, se eu entendo que eu tenho um propósito, eu quero ter minha clínica, e eu preciso de dinheiro, e esse cara chato, ruim, é o que me paga no final do mês. Pouco ou não, é ele que me dá dinheiro. Então eu vou lá para trabalhar, para fazer o meu melhor, porque no final do mês ele vai me pagar. E eu vou poder amanhã construir minha clínica. Eu tenho outro tipo de princípio para mim, percepção. Isso vai me dar uma capacidade de saber que eu vou alcançar o meu propósito com o meu esforço, independente do que o outro vai ver. Se vai ter curva sinuosa, se vai ter obstáculo, se vai ter buraco, se vai ter pedra, não me importa. Eu tenho que saber que eu tenho um propósito. Correto? Eu acho que isso é bem importante para nós. Pense o seguinte, quem aqui conhece um pouquinho a história do Ayrton Senna, quando entrou na Fórmula 1, ele tinha um carro, entre aspas, desculpa, de merda. Mas ele pegou aquele carro e andava em primeiro, com um carro ruim. Perfeito? Qual era o propósito dele? Ganhar. Chegava no final da corrida, o carro quebrava. Mas ele andou em primeiro. Correto? Ele fez o que ele podia. O carro não deu conta. Mas ele andou lá. Correto? A hora que deram um carro para esse cara que aguentava até o final, que tinha potência, o que ele fez? Ninguém parava ele, porque o propósito dele estava acima. Não importa se o carro era ruim, eu vou fazer o meu máximo e vou entregar o meu máximo. Vai dar certo? Não sei. Mas eu estou entregando o meu melhor porque o meu propósito é crescer. Então eu tomei a minha escolha, eu tomei um sentido. Assim como tem aqueles, não é isso? Que escolhem, eu vou ficar aqui embaixo da asa desse aqui que eu vou ganhar meu dinheiro e está tudo certo. Correto? Eu entro com um propósito e está tudo bem para ele também. Se ele escolheu isso, também está tudo bem. Só que cada um vai chegar no seu ponto, né? Cada um chega no seu limite. Então a gente tem que entender que isso é importantíssimo para nós, né? E comparado então com a vegetal, vocês já entenderam isso? Folhas, frutos, sementes. O que fazemos, deixamos e doamos para os outros, mundo externo. Está lá em cima, a BAT na planta está lá em cima, né? Mas a BAT em nós está embaixo, né? Ao contrário. A raiz na planta, né, está lá embaixo. Em nós, a raiz está em cima. Então, entendemos que isso tudo é a nossa capacidade de trazer informação para nós para poder doarmos para os outros. Né? Então, isso tudo é muito importante. E a individualidade nos mostra tudo isso. Né? Bloqueios sobre essas áreas podem estar fazendo as pessoas tomarem escolhas erradas, seguirem propósitos errados, tá? Estarem fazendo decisões com os outros erradas ou decisões com si mesmo erradas, não conseguindo se doar, não conseguindo buscar e assim por diante. Então, é uma área que eu acho que vale a pena, né? Será que roda? Vamos ver. Gente, eu tô falando meio que rápido, mas... Já viram isso aqui? Já viu? Deixa eu ver filmar.
Legal, né? Dá para chorar ou não? Então, é isso, né, gente, que a gente tem na individualidade. E que ela é legal porque eu vou jogar vocês agora para onde vocês estão, né? Onde nós estamos? Filogênese, dinâmica, antes, a pessoa, intrapessoa e a essência do que sou. Então, vocês entendem o quanto que vocês vão trabalhar sobre essas informações? Então, lógico que finalizar com a individualidade é fantástico. Quem já fez lá atrás a individualidade nos seus pacientes, vocês já estão trabalhando. Então, fantástico. Mas se eu for na continuidade do que nós temos aqui, bom, a gente fecha com o carro-chefe, né? A individualidade é fantástica, né? Então, lembre-se sempre disso, tá? Eu sempre tenho esses dois sentidos a serem seguidos e trabalhados. Tá? Então, acho que quem não lembra muito bem como faz a individualidade, voltamos a pegar essas paginazinhas na mão e trabalhar. Elas são muito importantes. Aqui tem uma relação muito grande, né? A individualidade ela tem as 4 dimensões que estão ligadas diretamente ao arco nasal e ao BAT, que são os pontos que a gente palpa, né? Eu lembro vocês, nós temos as lesões rápidas e as lesões lentas. As lesões rápidas sempre são feitas diretas, né, do mesmo lado. As lesões lentas é o que eu falei ontem, né, a Macarena, sempre cruzam, né? E você, quando você procura nas páginas, você sempre acha as dimensões. E as dimensões é interessante que elas nos dão a dificuldade que a pessoa vive. Então, dentro do que a gente está falando aqui de essência, razão de ser, existir, eu tenho o que a pessoa está vivendo. E a gente sabe que C, D é arco nasal, o A e o B é o ABAT. E aí nós temos essas referências, né? Quando a gente fala no A, que é a ABAT, são as pessoas que têm dificuldade em conviver com os outros. Você encontra essas pessoas? No meio dos outros. Uma parte é a sexualidade, a abertura para o mundo, gerar frutos. Ou seja, aqui tem mais um local de hipótese de uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade de engravidar. Uma pessoa que tem dificuldade de engravidar, possivelmente ela pode ter bloqueio sobre essa área. Correto? Ela pode estar passando por situações que estão bloqueadas aqui na etapa A. Ficou melhor assim, né? Então, o que eu tenho que só colocar para vocês? Falem para mim. Nós estamos falando de BAT, relação com o mundo, estamos falando de relação de doar e receber, correto? Será que nós estamos sendo coerentes na nossa vida hoje? Vocês sabiam que em 1970, tá, nós tínhamos um caso de autismo a cada 10.000 crianças? E hoje se estima um caso a cada 36. Correto? E que nós acabamos de passar por uma situação pandêmica em que fomos ensinados que o outro é um problema, que o outro é uma ameaça, que o outro é um risco. Óbvio, não vamos pensar apenas em BAT. Óbvio que eu vou pensar no arco nasal também. Perfeito? E óbvio que a gente sabe que muitos autistas têm uma capacidade intelectual enorme. Correto? Eles se desenvolvem de uma forma muito rápida. Tá? Uns dons fantásticos. Vocês acham que isso é à toa? Agora a pergunta é, será que os propósitos de vida nossos, será que as escolhas que estamos tendo, como estamos fazendo, está influenciando a isso? Eu dei uma palestra agora, semana passada, num congresso de autismo. E muitos deles ficam pensados e vidrados apenas na questão é genético. Eu quero comprovar que é genético. Correto? Nas pesquisas, na ciência, eles mostram lá que 80%, 90% é genético. Porque a genética ela é controlada pelo ambiente. E se eu não entender que o ambiente impacta sobre como os nossos genes vão se expressar, eu vou continuar a procurar apenas um gene que está alterado, tá? E não vou entender o porquê que o gene se alterou. Há pouco tempo atrás, eram 100 genes envolvidos no autismo. Hoje, são mais de 1.200 já descobertos. Então, ou seja, eu posso ter 1.200 autistas, cada um com um gene específico que está alterado. Por que cada um ativa uma parte? Vocês acham que é o genes ou você acha que é o ambiente que impacta em nós? Só que a gente não para enxergar tudo isso.
Então entenda que quando a gente está aqui no B, né? No A, eu estou falando de pessoas que estão com convivência, dificuldade de conviver com os outros. Tá? Óbvio que uma parte é sexualidade. Sexualidade não é a parte sexo, ok? Mas é a sexualidade, é a abertura para o mundo, é me abrir para o mundo, porque é a BAT que me abre com os outros, me faz ter contato com os outros. No B, a gente fala que é a dificuldade em sentir-se bem em relação a um outro ou a alguém. O B a gente fala que é uma coisa mais específica. Vamos lá, é aquela pessoa que casa uma vez, separa. Casa duas, separa. Casa três, separa. Casa quatro, separa. Casa cinco, separa. Correto? Por quê? Porque eu posso estar dentro de uma dificuldade e me sentir bem perto do meu parceiro. Sempre quando eu tenho um parceiro, às vezes isso pode gerar um problema. Quando a gente namora, às vezes parece que está tudo bem. A hora que casa, parece que vira um problema. Óbvio que eu posso ter esse problema, a pessoa que não se sente bem perto do pai, da mãe, do irmão, do professor, tá? Do amigo, do vizinho. Né? Então eu posso ter aquela pessoa que tem dificuldade de se sentir bem em relação àquela pessoa. É alguém que muitas vezes ela tem uma dificuldade de sentir-se bem. Sempre quando chega aquela pessoa, a pessoa muda. Ok? No C, que a gente está falando agora de arco nasal. Dificuldade em trazer o que é importante para si mesmo. Vocês conhecem alguém assim? Muitos fazem tudo para os outros, mas esquece de si. Não dá. Eu preciso de um equilíbrio. Tá? Buscar o que precisa para si e buscar conhecimentos próprios. Eu dou conhecimento para todo mundo, mas eu não vou atrás de conhecimento para mim. Né? Então isso vai estar no C. E no D? Dificuldade em sentir-se bem com si mesmo, falta de bem-estar pessoal, não tem sensação de bem-estar próprio. É a dificuldade de sentir-se bem, né? Eu tenho certeza que aqui deve ter aquelas pessoas que vão no jantar, né? Coloca 18 roupas até sair achando que não tá bom. Mas na cama ficou umas 18 peças de roupa, não ficou? Tem aqui, não tem? Não precisa levantar a mão, não, senão não vai ter uma filmagem, não precisa disso, não. Tira uma, Guarda, pega outra. A primeira que provou. Mas então, isso na realidade. É. Mas é a dificuldade de se sentir bem com si mesmo. Parece que tudo que ela faz para ela não está bem. Então, isso a gente encontra na individualidade, né? Nas páginas você vai identificar essas dimensões e ali você vai ter essa informação, correto? Aqui tem os locais onde a gente encontra, né, o passado, presente e futuro, lembra? Que são as etiologias, né, da individualidade, que pode ser aquilo que eu recebi, ou seja, inato, ou seja, alguém viveu, correto? Esses processos, a etiologia, e eu estou recebendo aquilo. Pode ser o adquirido, que é o presente, que é aquilo que eu vivi, então eu passei a etiologia. E pode ser um projeto futuro, por algum motivo eu tive uma etiologia que me impediu de construir um projeto ou de terminar um projeto. Ah, vou fazer o curso de microterapia. Putz, está vindo fazer o depósito, bati o carro. Vou ter que reformar o carro, depois eu vou ter que fazer o curso de micro. Ou seja, eu não deixei de fazer, mas por um motivo eu projetei, aquele projeto foi travado. Tá? Isso estaria no 3. Então a gente tem os pontos onde a gente avalia isso, né? Lembra sempre a palpação, que é o que a gente usou aqui, né? Para avaliar, lembra? Negantropia complementar, ponta dos dedos. A gente usa justamente a ponta dos dedos. Então vamos lá. Achei a etapa E, né? Vou chegar na individualidade, ponta dos dedos, né? E vou fazer o controle global. Sempre vou encontrar 4 estágios corporais. Sempre serão 2 IF e 2 IG. Entendam que 2 em F e 2 em G, da mesma forma como a gente fez lá no início da entropia inicial. Da mesma forma. Eu faço um F, um G, outro F. Tá? Ou um G, um F e outro G. Eu passo sempre pelos 4 quadrantes. Tá? As etiologias, né? Então lá, o que afeta a etiologia sofrida? Ela afeta um problema ambiental, ondas nocivas, materiais nocivos, poluição química, mineral, pressões mentais, morais, sociais, ditaduras, seitas. É um ambiente nocivo, correto? E o que ele leva? Um obstáculo na capacidade de crescer. As etiologias em F sempre levam a pessoa a não ter capacidade de crescer. Então, a minha essência no F vai estar travado na minha capacidade de crescer. Quando ela é bloqueada com arco nasal, crescer para mim.
Se for com BAT, crescer em relação ao mundo, aos outros. Tá? O G é aquilo que eu fui contrariado, forçado, contra a minha vontade. Que levou o quê? O G, um obstáculo no desejo de crescer. Desejo de crescer em relação a eu ou desejo de crescer em relação aos outros. Ok? Então isso é o que a gente encontra de acordo com o arco nasal e BAT. Tá? É interessante aqui, viu, Lourdinho? Ainda bem que não é o seu caso. No G, individualidade, eu encontro muito aposentados. Certo? Por quê? Porque muitos se aposentam contrariados, porque não querem se aposentar. Muitas vezes são forçados a aposentar, porque a empresa não quer mais as pessoas que já têm tempo de trabalho para aposentar. Correto? É contra a vontade dele. E aí aqueles que chegam em casa, depois sentam na cadeira e ficam lá o dia inteiro, né? Eu não tenho desejo de crescer mais. E pode ser que às vezes ele tenha não desejo com ele ou com os outros. Depende de onde vai encontrar e se encaixar essa informação. E óbvio que, né, lembra? Eu tenho 4 sintomas, gente. 4 estágios corporais acometidos. Pensem o que é 4 estágios corporais acometidos. Vamos pensar? O cara tem um bloqueio hipotálamo, hipófise e suprarrenal. Correto? Eu falei só 3, né? Não vamos falar um 4, não. Deixa. Vamos falar que é o pâncreas. Aí dançou, né, velho? Aí dançou, né? Então, isso são as etiologias, né? E aí, isso aqui eu falo... Deixa eu só ver. Isso aqui é um resumo que eu sempre coloco, né? O que é o resumo da individualidade? Eu tenho sempre uma relação de arco nasal e BAT. O problema com o outro, com eu, né? Com ele mesmo ou com os outros. As dimensões ABCD, que é o que a gente passou ali. O tempo, passado, presente e futuro, que sempre tem uma correlação. As etiologias para F e para G. E as 4 patologias. A gente costuma dizer que, na verdade, a individualidade, o trabalho prático não é difícil. O problema é que ele tem... Problema não, né? Mas a informação que está por trás da individualidade é bem grande, né? Então, ó, essa frase é legal. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Né? E aí vem essa frase justamente pelo propósito, né? Se eu não decido qual é o meu propósito, se eu não tenho isso em pauta para mim, eu vou ficar estático, travado, sou uma sementinha, mas estou aqui. Correto? A escolha tem que ser nossa. Nós precisamos ter essa decisão, né? Decidam isso. Aqui está um roteirinho de tudo que a gente faz na individualidade. Bom, gente, eu falei rapidinho para não ficar falando mais. Eu florei um pouco mais na individualidade. Dou uma filosofada a mais de vez em quando, né, Lourdinha? Um mapinha? Lembra? Ai, ó. Uma vida com propósito é igual uma corrida na pista com meta. Na pista com meta. E não conhecer o nosso propósito é correr na pista errada. Eita, né? Lembrou? Eu tenho o controle a partir da 3ª costela, tá? Isso aqui o Grosjean criou porque ele descobriu que o Rodrigo ia jogar bola lá no Rio de Janeiro e ele levava a bola dele, certo? Aí, a hora que ele começava a perder, ele pegava, daqui a bola é minha, eu vou embora. Então, ficou em individualidade porque a bola é minha, entendeu? Por embaixo do braço aqui, ó. Então, aí o Grosjean falou, não, aqui que é a individualidade. A individualidade, gente, se vocês lembrarem a etapa E, ela está no manúbrio e ela está em T1, não tá? Então, na verdade, ele pegou um ponto em comum para essas 2 áreas. Tá? Ele se aproximou dentro dessas 2 áreas. Então eu pego ali na 3ª costela. E aí eu tenho testes, né? Tenho passado, presente e futuro para todos os gêneros, não tem? Eu sempre testo ao final, né? No 3, no 3, no 3 e no 3. Lembrando que o rápido é do mesmo lado e o lento é do lado oposto. Acho qual é o gênero, depois vou para qual é o tempo, e aí você direciona-se para cada uma das páginas para fazer o trabalho. Certo? E aí o trabalho é praticamente igual, as folhas são bem parecidas, né? Quando a gente fala. Aqui é uma, mas na hora que você passa a outra, ó, ela só chega, a mudança praticamente é só no local que você chegou, em alguns pontos de correção, né? O resto praticamente E o FL e o GL que sempre cruza, né?
Toda hora cruza. Certo? Muito obrigada. Tudo bem? Entendido? Individualidade? Entendi. Relembrado. Bem legal? Bem legal. É uma área que eu gosto muito. Eu estava pensando e compartilhei aqui com a minha parceira que a gente pode trabalhar biologia e vaginismo e diversidade, né? Sim, muito. Muito. E dispareunia, né? A A gente tem que entender, Dominique, que esses nomes dessas patologias que nos afetam, a gente sabe que está afetando um estágio, um tecido, né, uma área. Mas o que tanto essa pessoa viveu para desenvolver aquilo, né? Eu penso da seguinte maneira. Não, e para mim faz todo sentido da individualidade estar ali com a negentropia, porque tem as histórias que essa pessoa traz da família dela, dos arquétipos. A minha essência de ser e existir depende da dinâmica dos meus estados da filogênese, do meu antes, né, antes de ser, da pessoa, como o meu sistema funciona, das coisas que eu guardo, que me impedem do futuro, ou das coisas que eu não sei. E isso chega na individualidade. Gente, é uma suplementar a outra. Isso é suplementar a outra. Então a gente tem que entender. Vamos lá. Pelo menos eu acho que o Rodrigo também gosta muito e ele fala muito isso. Eu sou fã do módulo 2 básico. Né? Sou fã. Mas a hora que a gente chega neste módulo, a teoria que a gente tem por trás para encaixar com o que a gente aprendeu e aí começar a entender tudo que o corpo carrega de informações primárias, gente, é fundamental. Então, por isso que eu falo assim, toda a forma com que hoje o Grosjean construiu a micro, ela está bem encaixada em cada um dos pontos. Parece que a filogênese da micro está bem encaixadinha, certo? Ele estudou lá o músculo, sistema nervoso e endo, conheceu os tecidos. Aí depois ele viu todas as etiologias que afetam, né, no músculo, no sistema nervoso e nas vísceras. Aí ele viu etiologias de fora e de dentro. Por que de fora ou de dentro? Porque inicialmente vem uma informação que se produz, expansão. Depois eu tenho aquilo que dá forma. Então eu tenho situações externas e situações internas. Então nós temos etiologias que afetam a gente de fora, correto? E etiologias que afetam a gente de dentro. Então vamos lá. Meso, ecto e endo. Legal. As etiologias que afetam de fora e de dentro, meso, ecto e endo. Legal. Cheguei nessas etiologias, opa, eu estou só nesses tecidos. Tem a parte sanguínea, né? Então agora eu fui para conhecer tudo que é o terreno. O terreno biológico de onde eu desenvolvi. Os gametas se uniram, trouxeram, veio sangue para formar tudo isso aqui. Então nada disso aqui teria se não tivesse esse sangue e essa família, que tem a história de toda a herança familiar. Bacana, construir tudo isso, pô, já é fantástico. Aí eu venho e tento entender um pouco melhor como que foi a construção do corpo físico. Na embriologia, o que veio primeiro? Que tipo de célula surgiu? Dessa célula deu origem ao quê? Essas outras células surgiram os tecidos que vieram lá, né? E aí eu construí o corpo físico. Bom, esse corpo físico ele funciona. Então eu tenho negantropia, eu tenho entropia. Aí eu estou funcionando de uma maneira geral e eu estou funcionando de uma maneira particular. Entropia inicial e entropia complementar. Eu preciso, então, construir, ter função. Legal. Tenho meso, tenho ecto, tenho endo. Tem as etiologias que afetam de fora e de dentro. Tem o terreno que constituiu tudo isso. Tem a construção do meu corpo físico. Tem as funções que eu sou. Minha individualidade. Negantropia complementar. E aí eu vou construir todo o psíquico, o afetivo, o mental, o espiritual, correto, dessa pessoa. É a construção do ser. Né? Aí eu tenho a minha essência. E tudo isso aqui, o indivíduo, a função e a construção do corpo físico, tá? Eu tenho etiologias que afetam esses mecanismos. E vai afetar quem? Meso, ecto, endo, o sangue, que vão levar doenças. Se eu não interpretar isso e não entender isso, ferrou. E acabou? Não, olha que o cara continuou. Tudo isso aqui, o corpo tem que arranjar maneiras de se defender e se adaptar. Então ele cria maneiras de proteções para a sobrevivência.
Ele tem que lançar mão de estruturas que me protegem e que podem fazer com que isso continue dando conta, mesmo que com alguns percalços no caminho, alguns problemas no caminho, eu preciso me proteger e dar conta de continuar. Então, se eu tenho muita coisa aqui que está me afetando, é melhor eu tampar, guardar e continuar a sobreviver. Então, vai adiantar eu simplesmente trabalhar nisso aqui sem tirar essas camadas protetoras? Não vai adiantar. E aí eu começo a evoluir para outros tipos de proteções, que nós vamos avançando, aí vamos passando para outras áreas mais aprofundadas, que são os reinos onde nós nos encontramos. Vegetal, animal, humano, espiritual e assim por diante, que é o que ele está indo em construção. Cara, essa construção é fantástica. Então, as etapas e a dinâmica dessa filogênese, do que ele está construindo, é fantástico. Isso é microfisioterapia, correto? Mas não tem história, né? Não tem ciência, não tem estudo. Imagina um estudo disso, entendeu? Pensa se a gente escrevesse um livro desta forma, com tudo isso que esse cara desenvolveu e criou. Então, agora, aí vamos lá. É um presente, mesmo ele fala, né? A microfisioterapia é um presente para a humanidade. Eu estou falando de um senhor de 85 anos que fala isso. Porque, na realidade, o que ele fez? Ele criou um método que pode possibilitar um entendimento de diversas patologias. E, óbvio, não quer dizer que é isso que vai resolver tudo. Mas ela vai proporcionar um complementar de muitas coisas e uma possibilidade da gente avançar. Uma possibilidade da gente construir. Uma possibilidade de eu, às vezes, até restaurar doenças que muitas vezes estão atrapalhando o nosso funcionamento. E aí é o que eu falo, né? Nossa humanidade, nós estamos terríveis, né? A vida no mundo está terrível. Então eu preciso disso. Preciso conhecer isso. E nós, fisioterapeutas, somos os presenteados em ter isso em mãos para poder acessar. E a fisioterapia pélvica, vangloriando da correção de vaginismo, pupodismo e outras coisas, com abordagens mecânicas. Vou corrigir até quando? Não. Então, isso... corrigir, mas e as recidivas? É isso que eu estou falando. Vai ficar corrigido até quando? Você não foi atrás da história. Você não foi atrás do porquê que aquela... Mas não trabalha a pessoa, é aquilo que a gente fala, né? Eu pergunto, escuta, a mulher tem prazer no ato sexual? Aí sabe o que eles respondem? O indivíduo é deixado de lado. Dor na relação sexual. Eu falei, ela não falou que ela queria ter prazer? Não, ela não falou. Nós não vamos entendendo o indivíduo. Então eu deixo de entender a individualidade. Você segmenta um pedaço do corpo. Sim, perfeito. O resto não importa. Todo mundo tiver o benefício de entender o que é micro, não necessariamente, como eu digo, talvez o que nós como profissionais estamos entendendo, mas entender até onde a micro vai. Não que a gente precise reverter uma situação de um hipotireoidismo, de uma dor, mas de tocar se está podendo transformar a vida daquela pessoa. Falo para os meus pacientes, pode ser que você sinta alguma coisa que não é daqui para fora, mas é daqui para dentro. É tão mais linda, né? Aí a gente tem que entender que aí vamos cair na questão da ciência, vamos pensar. O que é ciência? A ciência é busca de conhecimento. Então a ciência tem que existir. Nós temos que buscar conhecimento. É importante ter conhecimento. Só que eu tenho que entender que para a ciência nós precisamos ter algo que se repita, que é possível ser repetido. Microfisioterapia tem os mapas e a gente pode repetir com todo mundo. E agora, quanto de resultado? Bom, eu já fiz muito mais de 25 mil atendimentos, que eu tenho certeza nesses meus quase 20 anos de micro. Correto? Eu tenho certeza que o meu N de resultado é muito maior que 50%, mas muito maior que 50%. De pessoas que mudaram sintomas, dores, doenças, a vida a partir da microfisioterapia. Então, isto é conhecimento e ciência, né, que está sendo passado e está sendo feito. Né? Agora as pessoas querem viver, né, por um pedaço de papel. Infelizmente não serve para nós. Ok? Vamos parar, que senão eu vou começar a desabafar. E aí o Nilson vai querer postar isso aí. Eu vou falar para ele, não. Vai. E tá todo mundo pedindo, deixa salvo. Isso é brincadeira. Uma fala só ou se é um pedido de uma sugestão?
deixa eu te falar. Missal tem 11 mil habitantes. O Adam e a Aurora, eles vão numa creche lá na escolinha que tem, acho que 80 e poucos alunos. Tem 4 ou 5 autistas. Tá. Mas assim, ó, por outro lado, a questão do câncer. Missal é uma cidade de 11 mil habitantes com o maior índice de câncer do Paraná. É uma das cidades que mais tem câncer, tipo, pelo tamanho da população da cidade. Pelo tamanho. Exato. Como Câncer de uma forma de geral. todos os tipos. Tá. Muito câncer de mama, muito câncer de próstata também. E eu estou querendo colocar alguma coisa integrativa, talvez, da micro no SUS. Você tem ideia de como eu poderia colocar isso, por exemplo, para a Secretaria de Saúde, de como eu poderia explicar para ela, por exemplo, colher dados, ver onde que eu acho mais bloqueio. Patrícia, a única forma que eu penso é que você vai ter que fazer todo um planejamento, um projeto piloto, pegar um número X de pessoas, conversar com as pessoas responsáveis por esses centros, você ir lá, às vezes, dispor o seu trabalho, mostrar o seu resultado, mostrar o que pode ser alcançado com isso. Primeiro, iniciar com um projeto, às vezes, pequeno. E óbvio que aí você vai coletando todos esses dados e com o tempo pode ser que isso seja implantado. A gente sabe que quando entra nesses meios, existem muitas burocracias. Tá? Então... Pensando em plano, até rede alemão. Mas tem muitas coisas que podem ser para trás, com certeza. A história transpessoal pode ser muito grande, mas são coisas que a gente tem que investigar e pôr a mão e verificar o que a gente vai encontrar. Faz alguns anos que a UNILA, a Universidade Uhum. Latino-Americana da Tríplice Fronteira, está fazendo um estudo lá na cidade. Tipo, o que faz o índice de câncer ser tão alto? É legal você, às vezes... Já investigaram água, agrotóxico, coisas. Estão procurando muitas coisas físicas, né? Procuram muitas coisas físicas. Mas você conhece pessoas dessas pesquisas? Eu acho que está sendo feito com todas as pessoas. Não. Você conhece as pessoas responsáveis? Não? Você poderia ter um contato, você tentar entrar lá e começar a fazer, às vezes, levantamentos com a própria micro. E verificar, óbvio, isso é muito legal, você fazer pontuado, você fazer um banco de dados. Nós estamos falando de uma pesquisa fantástica aí que pode surgir. Tudo é pesquisa, gente. Vai dar certo? Não sei. Mas é algo que a gente tem que pensar em fazer. E aí é uma coisa de fazer 2 grupos. Um grupo que não tem câncer ainda e um grupo Sim, que já tem sim. câncer. E aí Isso você tudo faz é uma isso, pesquisa. Faz transpessoal, não sei o quê, e vamos ver. O que não tem câncer, você vai ter que acompanhar durante uns meses. Fazer o estudo randomizado. Faz um estudo. Sim, duplo cego, placebo, tudo. É muito legal. Né? Aliás, só estudo randomizado é que pode comprovar isso. Sim, É perfeito. o que vai realmente dar suporte. E é isso, a micro ainda tem muita coisa a ser pesquisada. Um método de 40 anos é um método muito novo. Tá? É um método recente ainda. Ele é um bebezinho no tempo do que ele vai pensar. Quantos anos demorou para a acupuntura ter alguma comprovação? Alguns milhares de anos? Né? E antigamente se falava da mesma forma, né? Não tem ciência. A própria osteopatia foi do mesmo quadro. Mindfulness. Está começando agora a você ter comprovação científica, Sim. porque o povo está fazendo estudo clínico Sim. randomizado direto. Mindfulness. Mindfulness. Na realidade é tudo isso. A gente precisa comprovar. A micro ainda tem muita coisa. Realmente, na micro existe poucas pesquisas ainda. E isso faz parte, porque é um método novo. Mas clinicamente, evidência clínica, não tem como negar. Não tem como negar. E, cara, se eu pegar esse roteirinho que eu fiz aqui no estudo do Grosjean, quanta ciência esse cara estuda? Você acha que ele está falando isso do além? Não, isso é ciência, isso é pesquisa. Tá? É como a gente fala, né? É ignorante não de ser burro, mas ignorante de não ir atrás de conhecimento, correto? É não ir atrás disso. Quer vir conhecer? Tá aqui. É só procurar estudo. Não, não. Embriologia, o toque sutil, fisiologia, anatomia, a memória celular, a psiconeuroimunologia, tudo isso está contido aqui dentro. Epigenética, são todas áreas da microfisioterapia, né?
E aí você encaixa esse raciocínio, a filogênese, tá tudo aqui, gente. É muita pesquisa. Tudo. Então tem muita coisa a gente construir ainda. Óbvio que a gente quer e a gente estimula e a gente quer que vocês façam pesquisas dessa forma. Vamos levantar dados, vamos colocar dados. Porque, óbvio, né? Existem alguns que querem o número escrito em algum lugar. Né? Preciso do número escrito, correto? Se o número não está escrito, ele não sabe. Bom, na minha clínica o número está lá. Meu número está lá que eu atendo 120 pacientes, dos 120 tenho certeza que 60% a 70% tem resultado. Para mim está aí. A escrita minha está aí. Correto? Essa é a minha escrita. Né? Então, cada um faz o que quer, como quer e pensa o que quer. A gente vai continuar difundindo algo que tem uma ciência fantástica por trás. Correto? Certo? Deu para entender onde vocês entraram nesse módulo 1 avançado? E tem o 2 de proteção e tem o 3 que vem ainda do Grosjean, né? Que aí vocês vão extrapolando nesses conhecimentos. Ok? Legal? Então vamos praticar agora tecido conjuntivo? Vamos lá então. Falou, pessoal. Curta essas informações aí, hein?